a minha convidada de hoje é muito especial, é uma grande amiga, Joana Canabrava. Feliz de estar aqui. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Fazia muito tempo que eu queria trazer a Jo para conversar com você, só que a Jo mora no Rio, eu morava em São Paulo e agora que eu tô morando aqui no Rio deu certo. A Jo começou há alguns anos um blog chamado Futilidades. Há quanto tempo, Jo? 8 anos e pouquinho. Ah, é bastante já, né? Então, para quem acompanhou ou conhece já a Jo, o blog Futilidades tinha uma outra pegada, uma coisa de moda, totalmente diferente, beleza. E de uns tempos pra cá, elas mudaram completamente o Fute e agora elas têm um projeto lindo, que é um grupo no Facebook com eventos que chama Papo sobre Autoestima. Jo, por que vocês decidiram fazer essa mudança, né? Como é que foi essa virada do trabalho de vocês? Você e a Carla, né, que é minha junto sócia. com você, a sua sócia no Fute. A gente tinha um blog de moda, beleza, como outro qualquer. E a gente tentava muito fazer o negócio crescer. E quanto maior a gente ia ficando, mais expressão nosso trabalho ia tendo, a gente mais tinha uma necessidade de emagrecer mais, de mudar mais, de se tornar mais padrão. E a gente foi ficando aprisionada e sempre olhando para fora, se comparando e se diminuindo, tentando alcançar esse emagrecimento que nunca era suficiente, esse padrão de beleza que nunca era alcançado. E isso foi minando e adoecendo, assim, de alguma forma, gente. E uma coisa muito interessante, assim, que eu sei que vocês vão gostar de tudo que a Jo vai colocar aqui, porque a gente pensa que o padrão de beleza, ele só atinge quem é modelo, quem é atriz, E a gente vê que, na verdade, o padrão de beleza, ele aprisiona quase todas as mulheres. Sim, então, de várias até no categorias. trabalho de vocês, como blogueira de moda, era uma pressão absurda. Era uma pressão absurda para estar... Ninguém falava isso, mas era claro que a marca nunca queria você, queria os outros. Queria a mais magra. A mais magra. E que você tinha sempre que alcançar esse objetivo de mais magra, mais magra. E o curioso é, eu e a Carla, a gente era muito mais magra, mas muito mais magra. O que acontece? A gente não achava que era mais magra, porque o mercado pediu uma magreza tão mais forte que aquilo, você precisava ser tão mais magro, que a gente nem notava que a gente, na verdade, era muito comum. Sim. A gente achava que estava gorda, quando, na verdade, a gente estava no peso normal. Peso normal, comum. Então, aos poucos, a gente começou a escrever sobre comportamento, sobre relacionamento, a Carla começou a escrever sobre maternidade, as nossas vidas foram mudando e a gente foi percebendo que o que a gente mais gostava de escrever era o conteúdo mesmo da nossa vida, do que a gente sentia, do que a gente pensava. E foi aí que caiu a ficha, que a maioria dos textos que faziam sucesso eram sobre autoestima. E não sobre moda em si, ou produtos de beleza? Era sobre se conhecer, era sobre o que a gente sentia da gente mesma. Você percebe que quanto mais vocês duas tentavam emagrecer e se encaixar no mundo da moda, mais infelizes vocês ficavam? Claro, mais infelizes, menos seguras de quem nós somos e tentávamos, por assim, fazer um trabalho igual de todo mundo. Porque a gente tentava ficar na forminha. Sim. Então a gente ficava pasteurizada, tentando ser o que a gente não era, para falar de um produto que não pertencia, né, a gente, que não defendia a gente, uma marca que provavelmente nem queria muito a gente ali. E a gente não era feliz, a gente não estava conectada com a gente. A gente era feliz falando de outras coisas no trabalho, e a gente não entendia isso. E aí quando a gente começou a desabafar, e as meninas começaram a se identificar com os desabafos, e que aquela inadequação todo mundo estava sentindo, não era só a gente, foi mágico. Isso é muito interessante, né? Quando eu comecei o Eu Vejo também, há quase 2 anos, eu comecei a descobrir exatamente isso, que a sensação de inadequação está dentro de quase todas as mulheres. A gente foi criada para isso. A gente é viciada em procurar defeito. Isso. Se a gente parar na frente de um espelho aqui, a gente vai estar procurando um defeito. Se a gente sai com um cara novo, a gente já vai justificar a barriguinha. Você justifica o corpo que você tem para outra pessoa. Você vai num trabalho de moda, você vai justificar não estar tão magra. Aí você fala, Joana, não me justifico. Para pra prestar atenção se você não justifica seu corpo. E a gente não tem que justificar nada. Essa é a questão. Nada. Né? Quando a gente fala de autoestima feminina, você percebe que essa conversa está muito ligada com o corpo. Sim. A mulher só fala do corpo, só se preocupa com o corpo. É um aprisionamento no corpo mesmo. Muito grande. O que acontece? Eu acho que a autoestima é muito além do corpo. A autoestima é você ter estima por você mesmo. E isso tange o seu trabalho, o seu relacionamento desde amoroso a familiar.
isso tange o seu corpo também, a sua imagem também. Mas não só, Não né? só isso. E no grupo a gente fala muito sobre todas essas áreas da autoestima. Mas é muito curioso como cada dia mais, que mais mulheres chegam, o assunto do corpo é a maior prisão das mulheres. E aí a gente tenta aprofundar, porque você não resolve o problema do corpo pensando só na sua imagem. Exatamente. Se você isolar e falar, não, eu quero ter uma boa relação com o meu corpo, não, você tem que ter uma boa relação com você. A consequência é uma boa relação com o seu corpo. Muita gente quer da gente uma frase de efeito. Fica acompanhando as nossas frases no Instagram do Futilidades e gosta das frases e acha que aquilo vai resolver. Aquilo é muito legal, propõe uma reflexão ótima, a frase de efeito é ótimo. Mas a cura não tá na frase de efeito, a cura não tá no teu livro, a cura não tá no meu trabalho, a cura tá em você mesmo. E quando você começa a se conhecer, você começa mesmo a se permitir entrar num processo de cura. Porque aí você vai ganhando segurança de quem você é, se questionando menos, tentando agradar menos aos outros, porque a gente vive uma vida para agradar todo mundo quando unanimidade não existe. E então a gente tem que parar com essa mania de querer agradar todo mundo e não agradar a gente mesma. A fórmula do sucesso não é você se transformar em outra pessoa e dizer que desenvolveu o estímulo por si mesma. Eu sempre falo que eu já fiz lipoaspiração 3 vezes. Jura, né? Eu já pesei 13 quilos a menos do que eu peso hoje. E foi a época mais infeliz da minha vida, porque eu era completamente aprisionada, não comia nada, era um inferno. Então, fica a reflexão, né? Se você acha que a sua autoestima vai ser plena, se é que existe isso. Na hora que você emagrece, né? É aquela meta. No dia que eu emagrecer, minha autoestima vai estar maravilhosa. Não é verdade. Quando a gente era blogueira de moda já, e quando eu mais magra estive, fazendo desafio de peso na internet, fazendo um monte de desserviço, achando que estava vendendo saúde. Eu era uma dessas influenciadoras, há 6 anos atrás, mas eu era. Achando que falar de emagrecimento estava falando de saúde. Naquela época, eu estava no psiquiatra tomando 3 remédios de tarja preta, vivendo 3 transtornos alimentares diferentes e eu minimamente não sabia que eu estava doente. O mercado estava doente, o mundo estava doente. Eu estava vivendo essa pressão do padrão de beleza e adoecendo junto. Não é porque você está vendo uma mulher magra e bonita e você está elogiando o corpo dela que essa mulher não está profundamente ou doente ou com transtornos alimentares ou completamente infeliz na autoestima dela. Não a parte de fora não diz nada a respeito de felicidade e saúde mental. E vai ter gente que de fato vai estar bem, feliz, contente, tá tudo bem. Claro. Mas acontece que a gente tem que parar de fazer uma dicotomia. Toda pessoa magra é saudável e aí você esquece a saúde mental. Lógico que não pode, saúde é um todo. O corpo físico, a saúde mental, espiritual, é tudo uma unidade. E veja bem, sabe onde estão os maiores índices de transtornos alimentares? Entre as modelos, que são ditas as mulheres mais bonitas do mundo. Por quê? Porque nem elas aguentam ficar naquele padrão de magreza imposto. Eu penso muito sobre isso. A gente está vivendo num mundo onde as mulheres têm que ter um corpo que você vive para aquele corpo, para manter um corpo inatingível. Porque se esse corpo fosse de fato atingível, um dia que você saísse da sua alimentação regrada, não ia mudar nada. Quando muda é porque você está numa alimentação tão cruel, tão restritiva, que um pouquinho faz diferença. E isso não é sustentável no longo prazo. Foi muito bom se livrar disso. E sabe o que é mais curioso? Todo sonho que a gente condicionou no blog para acontecer e realizar, tinha aquilo, o dia que eu emagrecer, vai acontecer isso. O dia que eu emagrecer, eu vou sair nessa revista. O dia que eu vou emagrecer, vai acontecer isso. Todos os clientes que a gente queria, todos os sonhos que a gente tinha para realizar, todas as revistas que a gente tinha para sair, foram no meu maior peso. Porque não era sobre emagrecer. Não era o peso, não era o corpo, era apenas eu. Quando a gente resolveu falar da verdade, a gente apareceu e realizou todos esses sonhos. Isso é muito, muito legal. Porque a gente condiciona a magreza e a felicidade, só que elas não são sinônimos no dicionário. Pode abrir aí. Magreza não significa felicidade. Exatamente. Felicidade não significa magreza. Então, o mundo confunde a gente. Então, a gente precisa cada vez mais se conectar com a gente mesma para saber o que é verdade, o que é felicidade para cada uma de nós. Eu já recebi, desde que eu comecei o canal, mais de 100 e-mails, Jo, de mulheres secas, esqueléticas,
que odeiam o próprio corpo. Porque elas também acham que não fazem parte do padrão. Sim. Porque dizem, ai, muito magra, ai, não tem bunda, não, mas ai, não o tem padrão peito. é cruel pra todo Pra mundo. todo mundo. Até pra quem tá no padrão. Porque quem tá no padrão que a gente acha que é padrão, na verdade tem um referencial de um padrão ainda mais inatingível, que é o povo da moda, é assim, né? Que daí a referência deles é ainda mais cruel e ainda mais difícil. E é todo mundo vivendo para um corpo e não vivendo pra si. Eu não sou escrava do meu corpo. O meu corpo, ele é um ambiente sagrado onde eu vivo que me leva aos lugares que eu quero ir. E eu tenho que olhar pra ele com amorosidade e acolhimento. Eu não sou obrigada a amar ele? Eu não sou obrigada a amar ele. Eu, particularmente, acho que a minha vida fica mais leve quando eu consigo desenvolver sentimentos positivos pro meu corpo. Mas é muito legal você ter um olhar amoroso e acolhedor. Você não acolhe sua melhor amiga? Você não acolhe a pessoa que você ama quando ela tá com dificuldade? Você não vê o lado bom dela? Por que do seu corpo você só vê o lado ruim? E não significa que essa pessoa é perfeita, não, né? Claro que As pessoas não. confundem amar o corpo com achar ele perfeito ou estar na forma física. Gente, não. Não tem nada. Tratar o corpo com carinho, com respeito, com amorosidade é você abraçar a imperfeição, é tudo isso. Abraçar quem você é hoje. Exatamente. Outro dia me perguntaram se eu fosse numa loja eu trocaria uma parte. A gente tava conversando, eu falei, não, eu não trocaria nenhuma parte, não é por hipocrisia, não, nem por achar perfeito. Sabe por que eu não trocaria? Porque foi esse corpo que me trouxe até aqui. O entendimento que eu tenho hoje, a autoestima, a procura por autoconhecimento, a busca por consciência. Foi esse corpo, com essas imperfeições, com os dias de dificuldade, de bulimia, de disformia, com os dias de compulsão alimentar, foram eles que me trouxeram a um trabalho onde eu tô me encontrando e, de alguma forma, ajudando outras pessoas nesse processo de despertar de consciência com relação à imagem, ao corpo, à autoestima. Por isso que eu ficava com ele aqui. Por isso eu fiquei emocionada. Ai, que amor. Jô, obrigada, viu? É muito bonito te ouvir falando tudo isso. É muito amiga, bonito. Muito obrigada. Esse trabalho que você e a Carla estão fazendo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu gostei. Muito obrigada, gente. Quem quiser participar do grupo pode chegar no Instagram também. Link aqui. A gente vai fazer piqueniques e eventos pelo Brasil todo. A gente espera levar a Dai eu com a gente nos eventos. E eu agradeço muito essa oportunidade, porque o trabalho que você está fazendo é lindo. A cada piquenique que eu vou, a cada evento que eu vou, alguém me conta o quanto está sendo menos sofrido olhar para a sua questão do corpo por causa de você. Que então amor, é muito obrigada. legal, assim, isso é um serviço. É tanto desserviço que tem na internet, isso é serviço. Obrigada. Jô, obrigada mais uma vez. Muito obrigada, você é muito especial. Gente, obrigada, espero que vocês gostem desse vídeo e a gente se vê na semana que vem. Beijinho. Beijo.